O Supremo Tribunal Federal anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$ 345 mil e prevê duração de 1 ano. A iniciativa surge no momento em que a corte vem intensificando ano a ano o combate à disseminação de notícias falsas e ataques que sofre na internet. Reportagem da revista Veja, que eu estou lendo aqui, escrito pelo jornalista Ricardo Chapola. O Supremo quer saber tudo o que se fala sobre ele nas redes. A empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto do Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok e LinkedIn. O trabalho vai envolver ainda a análise da imagem do Supremo, a identificação de assuntos relevantes abordados pelos usuários e a classificação do material. A empresa também terá a responsabilidade de identificar quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos, especialmente os autores de menções negativas. Inacreditável, né? Quer dizer, se você criticar o STF a partir de hoje nas suas redes sociais, o seu nome já estará na lista, você será monitorado. O STF solicita no edital que a empresa contratada utilize uma ferramenta específica no trabalho de monitoramento. Ela precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, os padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. Os ministros vão receber relatórios com balanços diários, semanais e mensais, identificando os formadores de opinião que debateram assuntos relacionados ao Supremo com análise de seu posicionamento e sua capacidade de repercussão. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno de temas relacionados à corte, com avaliação de seus reflexos na opinião pública. Além dos dados precisos sobre a imagem da corte no universo digital, a ferramenta deve inibir a difusão de ameaças feitas aos ministros. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a Polícia Federal. Reportagem do Ricardo Chapola, da revista Veja. Inacreditável, né, gente? E aí eu pergunto para você, ouvinte, você advogado, você deputado, vereador, principalmente deputado federal, esse negócio aí foi legislado de alguma forma, foi aprovado na Câmara? Como é que pode uma instituição pública que utiliza dinheiro do pagador de impostos vai investigar pessoas que criticam o STF, vai monitorar, inclusive com georreferenciamento, ou seja, da onde partem as mensagens, da onde iniciam os comentários, todo o conteúdo de crítica ao Supremo Tribunal Federal. E nenhum deputado vai dizer nada sobre, quer dizer, eles estão legislando. Eu entendo que é o judiciário, né? O judiciário aprova leis, medidas desse jeito, desde quando? O presidente da Câmara não vai dizer nada, o presidente do Senado também não vai comentar absolutamente nada. Uma medida 1984, quem leu o clássico do George Orwell sabe o que eu estou falando. O Grande Irmão. Já existe um departamento chamado CIED, que é o Centro Integrado também de Investigação, sei lá o que significa, não lembro mais. Mas é a mesma coisa. Agora, mais um órgão, uma licitação, edital de R$ 345 mil, que segundo aqui a reportagem da Veja, de duração de 1 ano. Para investigar e monitorar pessoas que simplesmente criticam. E também quem são, onde estão, quais plataformas utilizadas. Rapaz, são coisas que o Brasil vai avançando nessa juristocracia, ditadura do judiciário. Em um país sério, nos Estados Unidos, por exemplo, quando aconteceu o ataque terrorista lá de 11 de setembro, o governo Bush intensificou ações contra o terrorismo, mas infelizmente tirando a privacidade de milhões de americanos. O caso parou na Suprema Corte, também no Congresso americano, porque o governo, no caso era o executivo, né? Era o governo americano, não era o judiciário. E parou no judiciário, a Suprema Corte, que lá eles trabalham de fato na defesa da Carta Magna, da Constituição. Aqui, o absurdo dos absurdos é que todas as arbitrariedades, tudo que é ilegal do ponto de vista da quebra
do sigilo, da privacidade, do fim da liberdade, cerceamento da liberdade dos usuários na internet, parte da onde? Do judiciário. O órgão que deveria defender a Carta Magna, a Constituição, a liberdade de expressão. Como é que funciona isso? Ou Arthur Lira, os presidentes do Legislativo, os deputados também não vão questionar isso. Mais uma coisa, o CIED, ao meu ver, eu sou Zé Ruela, Zé Goiaba, mas ao meu ver, o pouquinho de conhecimento que eu tenho tinha que passar pela Câmara dos Deputados, um órgão financiado com dinheiro do pagador de impostos para investigar, monitorar pessoas. Imagine se você escrever no seu Twitter criticando, mesmo de maneira educada, você será monitorado. Seu nome, plataforma, a plataforma será obrigada a repassar as informações, georreferenciamento, para saber quem fala, como eles fazem. Gente, é um absurdo. Eu gostaria de falar mais sobre o assunto. Eu gostaria de chamar mais a sua atenção, mas infelizmente nós estamos vendo no Brasil cenas inéditas do autoritarismo, do totalitarismo que a cada dia cresce no nosso país. E ninguém diz nada, ninguém fala nada. Uma medida dessas precisava ser debatida no Legislativo. Tem que ser aprovado, lei. Como é que é o STF? Vai monitorar pessoas? Eu não entendo essas coisas de verdade. São muitas coisas que eu não entendo neste nosso Brasil. Infelizmente, começando essa notícia da revista Veja, e essa reportagem, STF que vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. São 8h10. Para você que nos acompanha no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Vanessa Moreira. Olha, Timóteo, é assustador, em primeiro lugar, ver a nossa Suprema Corte querendo cercear a liberdade de fala do cidadão como se isso fosse algo de fato ameaçador. É muito triste o que a gente vê, né? Eu não posso me alongar e nem falar tudo o que penso, porque, de fato, estamos aqui em um regime de opressão e a gente não pode ter a nossa liberdade totalmente cerceada, porque esse é o destino dos que começarem a, de fato, falar, e falar sem ter medida da consequência é irracional e burro diante do que a gente tem. Mais uma vez aqui, eu, de fato, só tenho a recorrer ao último ponto de poder onde ainda existe políticos que deveriam estar aí, antes de qualquer causa, reagindo pela liberdade, que é no nosso Congresso Nacional. Só eles podem refutar essa situação que está estabelecida na Suprema Corte e que é endossada, sim, pelo Executivo brasileiro atual, que quer, óbvio, um sistema um pouco mais autoritário. Esse é o objetivo. Apesar de fazerem parte de grupos de poder diferentes, é o que eles desejam para a nossa nação, cercear a nossa liberdade de fala. Só tenho realmente a lamentar em relação a isso e dizer aos brasileiros que cuidado com o que dizem a respeito desses senhores em suas redes sociais, para que não tenhamos aí mais injustiças explícitas acontecendo. Está valendo mais a pena no nosso país ser um criminoso, perigoso, ser envolvido com tráfico de droga, com assassinato, com uma série de atrocidades, do que, de fato, né, parar, falar. Falar virou um crime hediondo nessa nação. Esse é o grande ponto. Lohan. Timóteo, mais uma vez a Suprema Corte rasgou a nossa Constituição Federal e tomou essa medida que é muito semelhante ao que acontece na Coreia do Norte, né? E de diversas outras ditaduras. Isso é uma medida ditatorial. Infelizmente, hoje a gente não pode mais opinar a respeito da Suprema Corte. A gente não pode mais exercer o nosso direito constitucional de liberdade de expressão, né? Para quem não entendeu, a Suprema Corte, a partir de agora, vai monitorar o que é dito sobre a Corte nas redes sociais e vai fiscalizar e rastrear quem falou isso para colocar ali numa espécie de lista negra e tentar punir essa pessoa que falar qualquer coisa a respeito da Suprema Corte e dos seus 11 ministros. Isso é uma vergonha. Isso mostra, se alguém ainda tinha dúvida, né, essa nova investida da Suprema Corte mostra que estamos no regime ditatorial. Agora, só gostaria de dizer aqui uma coisa para os ministros da Suprema Corte. O artigo 220 da nossa Carta Magna diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Infelizmente, mais uma vez a nossa Constituição foi rasgada por aqueles que deveriam resguardá-la. Infelizmente, estamos numa ditadura e, como já disse o Rui Barbosa uma vez, na pior ditadura que pode existir, que é a ditadura do judiciário, né? Contra ela não há quem recorrer. É verdade. A quem os brasileiros vão recorrer? Me diga aí, meu querido. Agora, os deputados têm que fazer esse questionamento. Um negócio desse é um absurdo. Monitoramento nas redes, inclusive a utilização do dinheiro do pagador de impostos, os cofres públicos, para a criação desse negócio aí. Um absurdo, gente. Uma loucura, mas é mais uma loucura dessa novela chamada Brasil Hoje, da juristocracia. Né? Não existe executivo, nem o legislativo, existe o judiciário, que atua sem nenhuma lei aprovada. O próprio Flávio Dino disse nesse fim de semana, se não me engano na sexta-feira, não sei se vocês viram, que se mesmo não for aprovada nenhuma lei de regulamentação das redes, eles vão agir dentro daquilo que eles interpretarão com base na Constituição. Então, na cabeça do ministro, ele vai mandar bloquear, cercear. Já estão criando uma organização interna, abriram até licitação, né, o certame, para monitorar pessoas que falam da Suprema Corte brasileira. Então, gente, sem palavras. Aliás, nós temos muitas palavras. Se tivesse uma câmera aqui no estúdio, registrando quando o Lohan ou a Vanessa estão falando, eu faço assim, ó. Infelizmente, é o sinal de apertar o freio. Porque o advogado manda mensagem, a gente não sabe o que a gente pode falar. Tá igual o Pânico. Outro dia eu estava assistindo lá o programa, o Emílio falando, apareceu alguém no estúdio, ele ficou sem graça, a gente não sabe quem. Acredito que foi algum diretor, algum editor, que fez algum sinal também. Eles mudaram rapidamente de assunto, depois editaram um vídeo retirando essa parte. Então, é lamentável, né, gente? Um absurdo. Esse é o Brasil de hoje. 8h